Conhecido como o homem da comunicação e da música, Manel Falcão vai hoje falar de fotografia. Boa tarde, Manel Falcão. Antes de mais, obrigado pela disponibilidade para falar no podcast Goste sobre fotografia. Obrigado, Agostinho. Obrigado por esta oportunidade também. Vamos a isso. É sempre bom começarmos pelo princípio. Quando é que a fotografia surgiu ou mostrou interesse na fotografia? Quando olhei pela primeira vez para uma máquina, na altura uma Rolleiflex, que era de um tio-avô meu, e eu devia ter menos de 10 anos, com certeza, e fiquei fascinado por ver a imagem invertida no visor da Rolleiflex. Portanto, a Rolleiflex formato 120, com 12 objetivos. Com o visor e tal, sim, exatamente. E fiquei fascinado por ver como depois apareciam as fotografias, ao contrário daquilo que se via no visor. Bom, foi o primeiro encanto. Depois tive a sorte do meu pai gostar muito de ver fotografia em revistas, que eram em revistas de atualidade, na altura o Paris Match, por exemplo, ou a Life, e também de me ter a certa altura oferecido uma assinatura de uma revista de fotografia espanhola, Arte Fotográfico, se não me engano. Isto já estava eu no final do liceu, portanto devia ser por volta do 5º, 6º ano, e quando eu completei o 7º ano e fui para a faculdade, a prenda de passagem, digamos assim, foi uma Asahi Spotmatic, que foi a minha primeira máquina fotográfica a sério. Tinha tido umas Instamatics antes, mas foi aí que a coisa mudou. Portanto, uma máquina 35mm com a entrada Exatamente. Para a faculdade. E estamos em que ano? Estamos em 71. 71. E qual era o ambiente da fotografia nessa altura? Portanto, só conhecia as revistas e... Só conhecia as revistas, conhecia alguma coisa do que se tinha feito em Portugal, mas era muito de salões, de coisas... não havia assim tanta exposição. E era sobretudo também o que eu via nos jornais de fotografia. Sim. Havia um familiar meu também que tinha uma coleção de ilustração portuguesa antiga, das revistas da primeira metade do século XX. E percebia o trabalho do Joshua Benoliel, por exemplo, já me era familiar nessa altura por causa dessas revistas mais antigas, e de facto o fotojornalismo acabou por ser sempre uma inspiração, sim. Porque era a fonte fotográfica que tinha mais presente. Lojas de fotografia não frequentava? Lojas de fotografia pouco, de facto, pouco. Porque nessa altura tinha uma Pentax com uma objetiva de 50mm que me chegava para o que eu queria fazer. E fotografava a cores ou a preto e branco? Fotografava sempre a preto e branco sempre nessa altura. Preto e branco. E qual era o filme, lembra? Era um 3x-Pan. Primeiro a 400 ASA, depois depois fiz um bocadinho mais tarde, também logo para aí em 71 ainda, ou 72, fiz um curso de laboratório no Instituto Português de Fotografia e comecei que estava no princípio, nessa altura, o Instituto, e comecei a revelar em casa. Tinha um ampliador, um Meopta, e pronto, revelava as fotografias nos tanquezinhos da Patterson e depois ampliava. E depois na faculdade fez mais fotografia? Não? Fui fazendo ao longo do tempo alguma fotografia, não necessariamente na faculdade. Eu fiz medicina, portanto também não havia muita fotografia, a não ser a microscópica ou laboratorial para fazer, portanto não foi por aí. Mas fui fazendo. Mas, entretanto, cruza-se o 25 de Abril, não é? Portanto, poucos anos depois, cruza-se o 25 de Abril, e aí é quando eu começo a fotografar mais o que se passava à minha volta. Tinha fotografado um bocadinho antes disso, um bocadinho a minha rua, o meu bairro, que era o bairro de São Miguel, em Alvalade, a aldeia, que era a aldeia onde os meus avós e os meus pais tinham vivido, que era a Mieira do Tejo, ao pé de Nisa, no Alto Alentejo, e portanto essas foram as experiências de fotografia de rua, digamos assim. E era fotografia de arquitetura, das casas, das pessoas? Das pessoas, muito das pessoas, era aquilo que hoje em dia se chama street photography, aquilo que nós apanhamos na rua quando vemos. Ok.
E no 25 de Abril foi para a rua. No 25 de Abril foi para a rua, como fotografar, toda a gente foi sim. para a rua. Portanto, fotografei o que se passava ali à volta, muito o que se passou no 1º de Maio, logo de 1974, e por aí fora. E depois também acabei por me envolver com muito prazer nessa altura no trabalho com algumas organizações que depois vieram a dar a UDP, e acabei por trabalhar na Voz do Povo, e aí também, que era um jornal semanal ligado à UDP, e aí também voltei a fazer bastante fotografia do que acontecia à nossa volta nessa época. E pronto, e depois da faculdade acabei por começar a trabalhar no Portugal Hoje, que era um jornal diário que existia, já depois de ter saído da Voz do Povo, que existia nessa altura, um sucessor da Luta e, portanto, da República. Eram jornais que tinham o mesmo cordão umbilical. E no Portugal Hoje trabalhei bastante tempo como repórter fotográfico, e também, volta e meia, escrevia um bocadinho ao lado das fotografias que ia fazendo. Então, fez um início mesmo como fotojornalista. Tal e qual. E na altura não ia haver exposições, isso não... Essa parte Vamos da lá ver, fotografia pois era um não bocadinho interessava. diferente nessa altura. Sim. A mim interessava-me. Via algumas exposições, mas eram mais clássicas do que contemporâneas. Sim, claro. Com o tempo Não havia o contemporâneo na altura. Havia não? pouco. Havia algum, com certeza, mas foi mais no final dos anos 70, mais à volta do Círculo do Bairro Alto, digamos assim, que começa a despertar para alguma fotografia, alguma arte mais contemporânea, mais na área da pintura, provavelmente, nessa altura, mas também depois começa a perceber que havia quem fizesse outras coisas em fotografia, para além do fotojornalismo, como o Mário Cabrita Gil, por exemplo, e com as fotografias que ele fez dessa altura da Lisboa e das pessoas que circulavam um bocadinho no Bairro Alto. A Idade da Pedra, não é? Exatamente. E portanto, fui percebendo o que é que se fazia nessa época. Sim, fins de 70 e inícios de 80, o país era o bairro alto, não é? Em termos de arte, fotografia e discussão e ideias, não é? Exatamente, tinha ali um ascendente grande, não é? E a primeira exposição de fotografia que o tenha entusiasmado, tem alguma memória disso? E onde foi? Não. Não tenho nenhuma memória da primeira exposição. Tenho uma memória das primeiras fotografias que vi, que foram do Gerardo Castelo Lopes, e não me consigo recordar onde é que foi. Mas lembro-me perfeitamente de ter ficado fascinado, e depois de ter visto um exemplar, nessa altura uma cópia já usada, do livro do Vítor Pala e do Costa Martins, do Lisboa, e fiquei fascinado por aquele livro. Foi talvez a primeira vez que eu percebi que a fotografia podia viver muito bem em livros, além de viver em jornais e revistas. Sim. E, portanto, esse é o primeiro livro, depois acompanhou os livros depois de fotografia. fui acompanhando o que se passava e o que se editava, fui ficando mais próximo. Por circunstâncias diversas, depois acabei por estar muito próximo durante algum tempo, em termos de relação e em termos de ficar a perceber o que ele estava a fazer com o Albano da Silva Pereira e com os encontros de fotografia de Coimbra. Portanto, tivemos ali segui bastante o que é que ele fez e a maneira como a fotografia passou. Segui bastante o que é que se fez em termos de fotografia na imprensa portuguesa nessa altura, não só porque eu era jornalista, portanto via o que se passava, mas lembro-me de ter percebido o grande papel que o grupo do Século e o Século Ilustrado, com o Eduardo Gageiro, o Alfredo Cunha e vários outros fotojornalistas tiveram na definição de uma fotografia um bocadinho diferente, da maneira como o Jornal Novo também inovou na fotografia, como a Opção, uma revista feita também pelo Artur Portela Filho, mais tarde fez, salvo erro, com a Mafalda Mendes de Almeida a fotografar. Portanto, há aí um nascer de fotografia e despertar de fotografia um bocadinho diferente, que acaba por culminar depois em tudo o que veio a acontecer a seguir.
E o Rui Ochoa no Expresso? Também O Rui Ochoa, antes de ser do Expresso, para mim era do Jornal de Notícias. Sim, porque, sim. Eu lembro mais das coisas no Expresso. Foi aí que eu o conheci e hoje em dia falamos até com alguma frequência e damos-nos muito bem. Mas eu conheci o Rui ainda na circunstância dele ser do Jornal de Notícias e depois mais tarde no Expresso, onde eu também trabalhei. E aí, nessa altura, também o encontrei com o Rui. Muito bem. Depois deixa de ser fotojornalista, não é? Passa só à parte da escrita, não é? Como jornalista, mas continua a acompanhar a fotografia e o que se faz? Continuei sempre a acompanhar a fotografia. Eu sempre gostei muito da parte de acompanhar a edição fotográfica e a paginação dos jornais e revistas por onde trabalhei. Portanto, eu acho que, por exemplo, o Blitz, que foi um jornal que eu fundei nos anos 80, tinha um cuidado muito grande com a aproximação à fotografia. Pessoas como o Álvaro Rosendo, o Daniel Balfux, a Inês Gonçalves passaram pelo Blitz e fizeram, o Luís Vasconcelos e eu, por exemplo, também, passaram pelo Blitz e tiveram um papel na definição da imagem gráfica e fotográfica do Blitz. E uma coisa que eu gostava particularmente e que depois também gostei muito de ter, quer no set, quer até na Visão, mais tarde, uns anos depois, foi conjugar esta parte da edição fotográfica. Ver como é que as fotografias podem conviver com o grafismo de uma revista e como elas podem ser um motivo de atração tão grande como o texto. Uhum. E continua a fazer trabalhos pessoais na fotografia? Não. Durante alguns anos, não, confesso. Durante alguns anos o meu foco era muito mais... Enfim, fazia fotografias familiares, domésticas, digamos assim, mas muito pouca coisa fora desse âmbito. Até porque, enfim, a minha carreira profissional também me obrigou a ter relativamente pouco tempo para essa questão e estava, do ponto de vista prático, afastado da fotografia propriamente dita. E só aqui há uns anos atrás, já no final da minha carreira profissional, já noutra área completamente diferente, é que voltei a olhar para a fotografia com grande vontade e aí voltei a fazer alguns projetos que eu gosto, que fiz. E durante esse tempo via só a fotografia em Portugal ou que também via o que se estava a fazer na Europa? E acompanhando o que se fazia em algumas publicações que cá chegavam e em livros de fotografia que fui comprando ao longo dos anos. Mas também, cada vez que tinha a oportunidade de sair e visitar outra cidade, tentava ver onde é que havia exposições de fotografia e fui vendo algumas fotografias, algumas exposições marcantes, sobretudo em Londres, na Holanda, em Paris e em Espanha. E era muito diferente o tipo de fotografia que se fazia cá e que se fazia nesses lugares? Eu acho que a partir de certo momento não havia grandes diferenças. Eu diria que a partir do final dos anos 90, princípio dos anos 2000, não havia assim uma diferença tão grande. Acho que as coisas se aproximaram também porque a informação circulava mais rapidamente, não é? Portanto, as pessoas tinham mais acesso ao que se fazia noutros sítios e havia mais e havia um acompanhamento maior. E de alguma maneira, o ensino da fotografia de uma forma académica também acabou por trazer uma informação, coisa que eu só percebi mais tarde, mas é verdade. Há uma geração de fotógrafos portugueses que já vem de um conhecimento mais académico da fotografia, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista estético, se quisermos, e semiótico, para conseguirem transmitir as imagens de outra forma. Okay. Portanto, acompanhámos nos anos 90, acompanhámos, digamos que, ao mesmo nível a fotografia internacional, não é? Sim, porque até aos anos 80 havia uma decalagem grande, não é? Exatamente. Até na apresentação quase não se usava molduras, não é? Tudo à parede. Exato, colado à parede, sem folhas de sal. As fotografias eram expostas com pioneses, não é? Nos cantos. Ou com molas. Sim, mas hoje estamos a voltar um pouco também a esse tempo, de algum modo, não é? Estamos. Também acho que houve algum exagero
nesta ideia de que a fotografia ganhou uma nova dimensão quando foi colocada na parede em molduras. Acho que houve um momento em que as coisas se transfiguraram de alguma forma e esta ideia de fazer da imagem muito pictórica da fotografia acabou por se tornar um bocadinho, na minha opinião, redundante e um bocadinho maçadora às vezes. E essa situação acabou por reverter de novo para a construção, não digo que diretamente para a construção de histórias como o fotojornalismo, mas hoje em dia há de facto trabalhos, alguns publicados em livro, outros mostrados em exposições, que são mais projetos e são mais histórias que se desenvolvem ao longo de um determinado tempo e que fazem algum sentido. Estou-me a lembrar das coisas, por exemplo, que o Zé Sarmento de Matos fez ou que o Walter Vinagre fizeram, que têm a ver muito com esta ideia de mostrar o evoluir uma situação, um storytelling que é um bocadinho diferente, que já não vive nas páginas dos jornais, mas que vive de outra forma em livros ou em exposições. E a esse nível, por exemplo, eu acho muito interessante que hoje em dia eu tenho uma grande pena de já não existirem revistas, magazines. As revistas, que foi uma coisa que eu tive muito prazer em editar durante o tempo em que trabalhei nessa área, eram um palco extraordinário para mostrar fotografias, pelo número de páginas que lhe podiam dedicar, pela dimensão que podiam ter, pela maneira como podiam mostrar uma história ao longo de um artigo. Hoje em dia isso praticamente não existe. Mas é engraçado, por exemplo, que numa publicação digital de informação, que é o Observador, o João Porfírio, que é, penso eu, um dos bons talentos da fotografia portuguesa hoje em dia, desta mais nova geração, mais recente geração de fotojornalistas, consiga fazer isso no digital. Para mim ainda não é bem a mesma coisa do que ver a fotografia a circular nas páginas da revista ou vê-la a passar de cima para baixo, scroll de cima para baixo ou de lado para o lado. Mas pronto, acho que é muito interessante continuar a ver como este trabalho pode continuar a existir e nos dá uma imagem diferente do que, por exemplo, a imagem em movimento de uma manifestação qualquer. As fotografias de alguns movimentos dramáticos e de alguns movimentos felizes, para não sermos só dramáticos ao longo dos anos, os momentos únicos são muito, muito interessantes. Portanto, a fotografia que existiu, as grandes agências francesas, não é, da fotografia magazine, não é, que os fotógrafos estavam 1 mês, 2 meses a fotografar uma história, não é, que depois era vendida, e não a fotografia única e simples, não é, e que coexiste o grande interesse, e hoje penso que isso é bem patente, da fotografia, é um camaleão, não é? Pode ser tudo, não é? Essa vantagem da fotografia única, que também a fotografia, ao entrar nas galerias, ao ficar expandida, não é? Fotografias grandes, pictóricas, como diz, bem emolduradas, com passepartous de ácido free, coisa que antigamente não era, cartolinas normais. Tudo isso também liberta a fotografia para outras possibilidades e expande o campo, não é? Isso também é interessante, essa diversidade, porque somos todos diversos, não é? E digamos que hoje as possibilidades são enormes, não é? Depois criou também uma editora, não é? A Amieira Livros, dedicada à fotografia. Foi um hobby caríssimo, digamos assim. Foi um hobby que eu quis fazer e que teve 5 edições ao longo dos 2 anos e meio, 3 anos que durou. O livro que vendeu mais vendeu cerca de 400 exemplares e os outros todos foram abaixo disso. Houve um que vendeu 50. Portanto, praticamente só na apresentação. O mercado da edição fotográfica em Portugal é um bocadinho ingrato neste tipo de edições. Não é ingrato na fotografia que reflete muito a atualidade ou a história recente, e aí há um bom exemplo que são os trabalhos publicados, por exemplo, pelo Alfredo Cunha, mas são
mas em geral é um universo editorial muito limitado. Quis fazer a experiência, gostei muito de fazer a experiência, aprendi alguma coisa com o assunto e percebi que é preciso ter um bolso muito mais fundo do que aquele que eu tinha para poder continuar nesse caminho. E qual é o problema desse mercado? Conseguiu identificar? Eu acho que há bom, independentemente dos juízos de valor sobre as edições, com certeza terão existido da parte de muita gente, eu não tenho razões de queixa da distribuição. A distribuição funcionou bem, obriga-nos a ter uma tiragem maior, o que também implica maiores custos. Pois. Mas Já agora as tiragens eram aqui eram 1000 exemplares. Mas obriga-nos a ter essa tiragem, que tem um custo, e obriga-nos a ter mas funcionou, eu não tenho razões de queixa. O livro esteve à venda nas Bertrands, nas FNACs, nessas coisas todas, esteve nas principais cadeias de livraria, esteve exposto e à venda e vendeu o que vendeu. Mas esteve exposto durante um mês, 15 dias? Sim, não? mas isso é um problema geral da edição, não se resume só E não à é só fotografia. cá, Sim, não nos se resume outros só à países fotografia, também é igual. há um número muito grande de Sim. edições e, portanto, a rotação é muito grande no escaparate. Mas depois também, muitas vezes, vamos a uma livraria tentar comprar um livro e dizem que está esgotado. Está esgotado naquela altura, naquele momento, não quer dizer que esteja esgotado na distribuidora. Eu tenho uma outra experiência, que foi um livro, que foi um dos primeiros projetos do meu regresso à fotografia, que é o Visita Privada, que é um livro que tenta mostrar o que é o trabalho de 14 artistas plásticos nos seus ateliês. Foi um livro feito em colaboração com a Dalila Pinto de Almeida, que fez os textos, que fez, no fundo, a história ou a interpretação da vivência dos artistas nos seus ateliês, e as fotografias que eu fiz sobre o seu trabalho nesses... São artistas contemporâneos portugueses, os 14, e esse livro, que teve também... é coeditado entre a Amieira e a Guerra e Paz, teve também uma distribuição bastante cuidada e uma edição considerável. Só foi possível porque a Fundação EDP apoiou a edição e comprou um determinado número de exemplares à cabeça, mas esteve durante muito tempo nas bancas e ainda hoje em dia se encontra, e hoje em dia ainda existe na editora e pode ser encomendado. Mas ainda às vezes aparece, vou a algumas livrarias e ainda vejo lá 1 ou 2 exemplares à venda. O que também me fez pensar que este tipo de livros se calhar fazem mais sentido do que outros livros só monográficos, e os primeiros livros da Amieira Livros eram livros monográficos do Luís Carvalho, Zé Maceiras de Carvalho, do Carlos Medeiros, enfim, de uma série de gente que tinha uma carreira e um trabalho constante. Não é? Portanto, acho que tem muito a ver com isso. Pois, mas se calhar vendem-se mais livros de fotógrafos estrangeiros em Portugal do que de fotógrafos portugueses também, não? Não sei. Não tenho... Talvez com exceção do Sebastião Salgado, não tenho essa certeza. Eu pessoalmente compro bastantes livros, mas encomendo-os quase... Enfim, hoje em dia há uma loja aqui nas Avenidas Novas que tem uma boa coleção de fotografia disponível e que arranja livros, mas eu pessoalmente continuo a comprar a maior parte através da Amazon, por exemplo. E confesso que não quero deixar de referir que há 2 fotógrafos norte-americanos contemporâneos que me agradam particularmente, que são o Alex Soth, e com os seus ensaios sobre algumas regiões dos Estados Unidos, e o Todd Heidel, com a maneira como é capaz de fotografar os ambientes e as paisagens. Portanto, para a divulgação dos fotógrafos, os livros é difícil, não é? Excepto a edição de autor, que hoje também é uma possibilidade, não é? Com o digital, fazem-se 10, 20 livros, não é? Fazem-se impressões digitais já com muita qualidade em Portugal. Acho que isso é um grande avanço, porque permite-nos não ter que imprimir 1000 exemplares. Acho que o passo que falta dar é conseguirmos ter uma distribuição eletrónica em venda eletrónica, portanto, ter... digamos, pré-venda. Pré-venda ou através de conseguir ter um sistema de distribuição muito baseado na compra por digital, por eletrónica, e aí acho que talvez seja possível conciliar. Há algumas experiências muito à volta de fanzines,
onde já nota alguma capacidade de mostrar coisas diferentes. Para a divulgação do trabalho dos fotógrafos, que outras possibilidades é que vê hoje em dia? Eu acho que continua a ser importante ter uma edição, portanto, seja ela num pequeno fanzine ou numa pequena edição digital, de impressão digital. Acho que é muito importante ter uma exposição. Acho que é muito importante uma presença online. Acho que com estes 3 vetores as coisas podem contribuir para se conseguir ganhar alguma imagem e notoriedade. Para existir, não é? Para existir. De algum modo. Acho que o Instagram, por exemplo, é uma ferramenta, e a maior parte das pessoas que trabalham em fotografia hoje em dia em Portugal têm uma presença no Instagram interessante e regular. É importante conseguir fazer isso. E a parte da edição eu continuo a achar que é importante, mesmo que os resultados de venda, o que quer dizer que tem que haver um investimento de alguém à partida, sejam relativamente pequenos, é importante ter a presença num livro, num objeto físico. Como aqui há uns anos atrás era importante publicar numa revista. Já não se fazem revistas, talvez os fanzines e os livros de alguma forma possam substituir isso. Costumo dizer que um livro é uma exposição que um livro de fotografia é uma exposição que nós podemos levar para toda a parte. Eu, mesmo quando estou ao fim de semana em casa a folhear, vou a muitas exposições, porque tenho felizmente muitos livros de fotografia em casa e vou folheando o que tenho, às vezes coisas que eu comprei e folhei à pressa quando comprei e agora retomo para ver o que é que se faz. Porque os tempos do digital e os tempos que vivemos hoje têm este contrassenso que é, possivelmente, por dia são feitas mais imagens do que se calhar num ano, há 20, 30, 40 anos no tempo da fotografia química, mas depois essas imagens não são impressas, não existem fisicamente. Não é? Em grande parte dos casos, nos amadores, sim, é isso que acontece. Ficam guardadas no telemóvel ou no Sim, sítio mas os qualquer. profissionais também publicam uma, mas ficam com... Sim, mas nos profissionais é um bocadinho diferente, apesar de tudo. Eu acho que os profissionais tentam olhar para as suas imagens e mostrá-las. Podem ter êxito ou não a mostrá-las, mas não tentam imprimir, fazer exposições... Sim, ou tentam pelo menos até fazer exposições virtuais, digitais. Começa a acontecer e existe e podem funcionar. Não, enfim, uma pessoa, um artista que não é um artista na área da fotografia, mas que é um artista plástico e que usa muito hoje em dia meios tecnológicos para fazer as obras mais recentes, o David Hockney costuma dizer que foram precisos 180 anos para a fotografia se libertar da química, da visão química dos assuntos. E saúda muito o aparecimento do digital. Eu estou um bocadinho com ele, acho que o digital nos veio facilitar a vida. Eu era sempre... É engraçado porque um rolo de fotografias de 35mm tinha 36 imagens, 37 com um bocadinho de sorte. Mas e nós tínhamos que tentar poupar aquele rolo, estávamos numa reportagem, numa coisa qualquer, enfim, não era infindável, e nem era infindável a quantidade de rolos que podíamos transportar ou que o jornal para o qual trabalhávamos nos fornecia para podermos seguir um assunto. Mas hoje em dia, paradoxalmente, que não tenho a película como limitação, acabo de fazer menos fotografias porque consigo perceber imediatamente se a coisa está feita ou se não está feita. Já tem, sim. Se o que eu queria foi alcançado. E essa é uma maneira, independentemente de todas as questões técnicas de Photoshops e Lightrooms e laboratórios e câmaras escuras, que eu acho que são absolutamente secundárias neste assunto, a capacidade de poder perceber se a nossa visão se encontrou com o que queríamos fazer, que hoje em dia é imediata, é uma vantagem que o digital nos trouxe. E precisa de ver a imagem na máquina ou quando Basta a faz percebeu logo que está lá? Não, às vezes também me acontecia isso no filme, mas na máquina é mais fácil perceber é mais fácil perceber. E é mais fácil, às vezes ainda há tempo de voltar atrás. Mas hoje em dia as máquinas, isso já me aconteceu, as máquinas hoje, algumas, são demasiado complexas para regular e então na street photography, quando estamos a ver uma coisa, quando vamos disparar já passou. Não é?
Depende das máquinas que se usa. E depende dos programas. E depende dos se programas. usa, sim. Eu tenho uma tendência a manter as coisas simples. Já tinha na película, fotografava sempre com uma considerável profundidade de campo e para não ter acidentes de focagem e, enfim, era um bocadinho todo o terreno. Mas hoje em dia acontece a mesma coisa para mim com a fotografia. A máquina que eu trago, grande parte das fotografias que eu faço são feitas com uma Ricoh GR3, que é uma máquina fantástica para poder usar em street photography na rua, em qualquer circunstância. Outras são feitas com um iPhone, que hoje em dia tem uma qualidade fantástica de imagem e que, com alguma habilidade tecnológica, consegue ter ampliações muito razoáveis, mesmo em grandes dimensões. E as máquinas que eu uso, mas quando estamos a falar de máquinas fotográficas, são uma Ricoh GR3 e uma Fuji X Pro 2, são máquinas... eu não tento complicá-las, tento usá-las da forma mais simples possível. Aí eu acho que a minha experiência com máquinas analógicas permite trabalhar as máquinas digitais de uma forma relativamente simples. O que eu preciso de saber é qual é a sensibilidade que estou a funcionar, qual é a abertura com que eu estou e qual é a velocidade a que aquilo dispara. O resto é relativamente indiferente. Por causa disto, lembro-me sempre de um fotojornalista que eu apreciava imenso, que era o Fernando Aguiar, que conseguia perceber, antes do movimento acontecer, o que é que ia acontecer. Não é? As fotografias que ele publicava, pessoas a cair, mas no processo de cair e situações incríveis, ele tinha uma percepção para isso que sempre me fascinou. E eu hoje estou ao contrário, não é? Aquilo já passou quando eu consigo disparar. Não, eu por acaso não sinto isso. Sim. Por acaso não sinto mas isso. Pronto, porque não faço muito isso também. Não sinceramente, Sim. Não sinto isso, porque eu, Sim. por exemplo, tenho a Ricoh GR3 que está aí anda sempre comigo, está sempre na mesma posição. Portanto, é questão de eu a pôr a funcionar, fica rápido e andou. E está a funcionar. Eu tenho... Hoje em dia, uma dúvida filosófica no digital. Se devo usar o JPEG, sobretudo quando estou a trabalhar com a Fuji, ou se vale a pena usar o RAW. E estou muito inclinado para pensar que o JPEG é o equivalente contemporâneo do que nós tínhamos no Kodachrome antigo. O Kodachrome, se errávamos, paciência que não há solução para este assunto. Se está bem exposto, está bem exposto. Se a fotografia estiver bem exposta numa máquina com uma capacidade razoável, mas enfim, a partir dos 20 megapixels tudo é razoável, eu acho que o JPEG, se a coisa correr bem do ponto de vista de exposição, não tem razão nenhuma para não ser o formato. Sobretudo com as simulações de película, no caso da Fuji, que são possíveis fazer. E não fazer em RAW porquê? Porque ocupa mais espaço, é preciso mais discos? Porque é aquela coisa... É preciso trabalhar... Eu não tenho uma apetência... Eu nunca tive uma apetência extraordinária por... Softwares? Mesmo por estar num laboratório a fazer máscaras, isto e aquilo, eu sei que se faz. E até sei como é que se faz, mas nunca tive assim uma apetência extraordinária. Eu gosto mais de tentar perceber o que é a imagem. Claro que há momentos em que a coisa não correu bem na exposição ou na revelação e é preciso corrigir. Mas se a coisa, e eu volto a citar o caso da Kodachrome, se um Kodachrome tivesse bem feito, não havia, estava ótimo para toda a vida. Estava mal, pronto, estava mal, paciência, não é uma coisa. E é um bocadinho o que acontece. Eu fotografo, quando estou a fotografar um projeto, fotografo em JPEG e em RAW. Mas dou por mim, em 80% dos casos, a usar o JPEG. Como espectador, no seu Instagram, vê-se que frequenta praticamente grande parte das exposições nas galerias em Portugal, não é só em Lisboa, que faz esse trabalho de divulgação também, não é? E como é que situa a fotografia nesse campo hoje em dia? Ser uma exposição de pintura ou escultura ou de fotografia, nota que há diferenças
sei lá, em quem frequenta a galeria, há mais pessoas a ir ver umas exposições do que outras? Depende dos autores. Ok. À partida depende mais dos autores e das galerias que as acolhem, as exposições, do que propriamente se estamos a falar de pintura ou se estamos a falar de fotografia. Um exemplo recente, a exposição do Aiko Ozoe, onde aliás nos encontramos, teve muita gente, e às vezes há exposições de pintura que têm muito menos gente do que teve esta da Ocre com o Aiko Ozoe. Mas há de tudo. O meu objetivo quando faço isso não é tanto o público, mas é mais a obra. Ou seja, o que eu tento compartilhar é aquilo que vejo quando vou a uma exposição. E é sobretudo as obras que estão expostas. Ocasionalmente posso publicar fotografias de alguém a olhar para a obra, como aconteceu aliás com esta última exposição, ou ocasionalmente até posso convencer, no caso dos artistas portugueses, a deixar-se fotografar ao pé de uma das suas obras. Normalmente, quando faço isso, faço com o artista a olhar para a obra, portanto, fotografo-o de costas. E é deliberado que seja assim, porque gosto de ter essa visão e tenho uma coleção simpática de fotografias desse género. Um dia destes é de ver o que é que lhes faço. Mas quase sempre nessas circunstâncias uso o iPhone. Portanto, é uma atitude meramente de divulgação, mas também só frequenta as galerias e as obras de que gosta, ou não? Ou é mais aberto? Não, vou às vezes à procura de... há coisas novas que eu não sei o que é que são e que... deixa-me ver o que é que isto é. E digamos que, como na Ocre Space, há um público específico que percebe isso? Sempre. Cada galeria tem o seu público mais específico? Sim, há sempre um núcleo que gira de um lado para o outro, sobretudo na parte das artes plásticas, da pintura e da escultura, na arte contemporânea. Há sempre um núcleo que gira entre as principais galerias e os principais museus, enfim, Serralves e, por exemplo, para falar de uma coisa do Porto, não é só Lisboa, mas depois há também um núcleo grande de pessoas que vai por curiosidade. E ou por afinidade com os artistas. Sim. Ainda frequenta os encontros de fotografia em Coimbra, em Braga? Vou vê-los, mas vou vê-los geralmente fora da época alta, digamos assim, fora das inaugurações. Fora das inaugurações. Porquê? Eu quase sempre volto às exposições depois das inaugurações. As inaugurações, sempre que possa, pelo menos. As inaugurações são bons momentos de convívio, são momentos de nós conseguirmos falar às vezes com pessoas que nos podem ajudar a ter uma outra visão do que está a ser mostrado, mas também tem o problema de às vezes ser difícil olhar bem para as obras. Portanto, gosto de ir às inaugurações, gosto de falar com as pessoas, de trocar ideias sobre o que estamos a ver, mas gosto depois de ir mais sossegado uns dias depois ver o que se passa. Até por razões de distância geográfica, em alguns desses locais onde há encontros, a Braga, a Coimbra, acabo por ir mais tarde, ou até ao Porto, acabo por ir mais tarde porque é quando me calha. Hoje em dia, quem é que acha, seja galeria, ou museu, ou centro de arte, que apresenta mais fotografia, que seja mais interessante? Enfim, nos museus, creio que vale a pena destacar o MAT, o Centro Cultural de Cascais e Serralves. Acho que são os 3 sítios onde vamos vendo fotografia, não só portuguesa, como fotografia de autores estrangeiros muito interessantes. E aqui, neste caso, eu acho que merece uma referência especial ao Centro Cultural de Cascais. Tem feito um esforço grande em mostrar coisas que de outra forma não teriam sido vistas em Portugal, talvez até por serem um bocadinho mais massificáveis, digamos assim, e que algumas instituições mais institucionais
teriam mais relutância em pegar, mas acho que têm funcionado muito bem. Dorothy Meyer dificilmente teria entrado noutro sítio do que se não fosse em Cascais. William Klein entrou muito bem no Mate e em Serralves. Há sempre uma oportunidade de ver também coisas um pouco fora daquilo que estávamos à espera ou do que temos em Portugal. E acho que isso é bom, há um cruzamento. Eu acho que continua a fazer falta um bocadinho um sítio onde se veja sobretudo fotografia, um bocadinho, se nós quisermos, como é a Photographers Gallery em Londres ou como é a FOAM em Amsterdão, onde nós já sabemos que vamos lá ver o que é de fotografia. Quando tenho a oportunidade de ir a essas cidades, são dois sítios que estão sempre no roteiro, ou em Nova York, no International Center for Photography, são sítios. Nós já sabemos que há ali qualquer coisa bom que vale a pena ver. Livros, exposições. Exatamente. E agora um bocado em relação ao futuro, com a chegada da inteligência artificial, o que é que isto vai mexer na fotografia? Não conseguimos perceber ou percebe-se alguma coisa? Percebe-se que vai ser tudo aquilo que era possível fazer de batota no analógico, é muito mais fácil de fazer no digital. É a única diferença que eu vejo, porque a batota já era possível. Portanto, a verdade fotográfica acabou. Já tinha acabado com o digital? Não, quer dizer, acabou para quem quiser acabar com ela. Não, eu acho que há muita gente que não usa, felizmente, há muita gente, e eu acho que até há algum despertar de consciência para essa matéria de muitos fotógrafos, que é dizer, não, eu não vou alterar a imagem. Aí, por exemplo, voltando um bocadinho atrás, o que eu vou dizer é capaz de ser um bocadinho de exagero, mas o JPEG é uma boa defesa. Porque, pronto, é o que está ali. Não, é o nosso Kodachrome, é o que ficou. Não tem sobreposições, não tem mexidelas, não tem... E cada vez que se trabalha, piora, não é? Em termos de pixels e de qualidade. Exatamente, é a mesma coisa. Os ciberchromes não eram bem a mesma coisa do que a imagem do Kodachrome. Mas será que nós exigimos à fotografia veracidade? Quando há outras áreas da arte essa não exigimos? Essa é uma questão interessante, porque a fotografia deixou de ser apenas, a partir de certa altura, sobretudo anos 70 talvez, deixou de ser um registro da realidade para passar a ser um instrumento de ficção às vezes. Sobretudo a partir da influência de alguns autores norte-americanos que ficcionaram muito a obra que estavam a fazer, encenaram-na. Aliás, vai haver uma exposição brevemente no Mate de um dos arautos dessa encenação da fotografia. E essa encenação da fotografia é uma coisa que é quase como produzir um filme, é produzir uma ficção, é produzir um cenário. E essa alteração da realidade, sendo legítima, é uma outra coisa, na minha opinião. E, portanto... E já não estamos a falar de fotografia, é? Estamos a falar da utilização da técnica, mas não dos conceitos fotográficos. Por exemplo, a fotografia passou a ser um instrumento, como a certa altura era o óleo, depois o acrílico ou o carvão. A fotografia passou a ser mais um instrumento de trabalho em relação aos artistas plásticos. Não vou entrar na discussão se o fotojornalismo ou a fotografia ou a art photography são coisas diferentes, mas na realidade os resultados que às vezes são produzidos são diferentes. Portanto, depende muito de cada um e são ambos legítimos. Eu não ponho em causa a legitimidade das coisas do ponto de vista pessoal. Gosto mais de olhar para a realidade. No caso, temos um caso em Portugal que para mim, é um dos melhores fotógrafos portugueses a trabalhar com o digital, que é o André Gomes. Exatamente. Que imagens encenadas, muito e sobrepostas e montadas, que eu adoro.
E para mim é fotografia, para si não. Não, é fotografia. É fotografia porque ele usa a fotografia Sim. como um instrumento, já no tempo em que ele fazia polaroids. Sim, e que recortava. E que recortava, já que a prática do André Gomes em relação à fotografia é muito utilizar a fotografia como o instrumento para ele exprimir aquilo que imagina. E para, a partir da técnica fotográfica ou do suporte fotográfico, melhor dizendo, ele criar a narrativa que quer fazer, imaginar a história. Esta última exposição que ele teve aqui na Diferença, Sim. por e exemplo, 2 de março. exatamente, é exatamente isso. Ele construiu uma história a partir de elementos da história e da mítica. Construiu ali uma ficção muito bem construída, com algumas fotografias que quase não são transformadas, como Sim. a do senhor mais velho que estava sentado no banco, Sim, até sim. outras que são completamente encenadas e sobrepostas, Sim, como sim. disse. E gosto sim, muito porque das ele fotografias do mistura. André, Sim. ou do trabalho que o André faz. Sim. Eu gosto muito desta forma. Acho que são duas, por isso é que eu digo que é muito E, por difícil exemplo, o caso combinar. do Jeff Wall não sobrepõe, não faz a mistura que o André Sim, mas Gomes aquilo é um faz, filme. mas faz em Aquilo é um filme, aquilo é um filme de Hollywood, filme, aquilo sim. tem uma equipa de Sim, guionistas, sim, sim, cenaristas, sim. iluminadores. Portanto, já é cinema e não fotografia. É uma coisa muito próxima da cinematografia e não da fotografia. Sim. Portanto, estamos no Não campo, é o único. sim. Estamos no campo da arte contemporânea e que a fotografia participa como qualquer outra técnica e a criar sempre estes mundos, não é? Que sempre entusiasmantes. Que conselhos é que podemos dar aos jovens que têm interesse na fotografia? O que é que iam de fazer? Que percurso? O que é que podem tentar fazer? Vejam Além muita de fotografar, fotografia. não é? Que Vejam também é muita bom. fotografia. Tornem-se leitores da Biblioteca de Arte da Gulbenkian, que tem uma excelente coleção de livros de fotografia. Passem lá umas tardes a olhar para livros de fotografia. Vejam toda a fotografia que puderem e percebam que o fundamental é aprender a olhar. A olhar e ver a realidade ou imaginar como é que podem alterar a realidade. Depende do gosto de cada um. Mas acho que o olhar é sempre o determinante. Ok. Pronto, Manuel Falcão, obrigado por esta conversa. Espero que tenha sido útil a quem nos vai ouvir. Muito obrigado.